Oi, oi, pessoal, tudo bem? Vamos seguir com as nossas aulas de geografia, nossa nona aula. É uma continuação do capítulo da América Anglo-Saxônica. Nós vamos seguir falando sobre as características espaciais, econômicas, tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá, beleza? Peguem seu livro, seu caderno, lápis, marca-texto, tudo para ajudar vocês nesse momento. Bora lá? Então, ó, na página 148, a gente vem para esse tópico aqui, que trata do comércio externo e crise econômica. A gente entende que os Estados Unidos é uma potência, tanto de mercado consumidor e tem a segunda maior estrutura industrial do mundo, tá? Em primeiro lugar, nós temos a China, uma produção imensa em setor aeroespacial, automobilístico, de alimentos. Porém, mesmo com todas essas características, eles estão sofrendo com um déficit em sua balança comercial. É importante você lembrar, quando a gente já tratou de aspectos de economia, que déficit na balança comercial significa que o país ele está importando mais do que exportando, tá? Isso não é desde hoje, beleza? A exportação começa a se tornar maior nos Estados Unidos lá na década de 70. Por quê? Porque a gente vai entender que nesse momento o Japão ele dispara como indústria automobilística e também de produtos eletrônicos, tá? Aqui é bom a gente falar, por exemplo, da Honda e da Toyota, duas empresas de automóveis japonesas com grande participação no mercado mundial, e as duas maiores empresas automobilísticas dos Estados Unidos são a Ford e a GM Chevrolet, beleza? Então, a partir da década de 90, os Estados Unidos vai começar a sofrer uma maior exportação do que importação, causando um déficit econômico para eles, tá? Então, a situação fica mais grave ali na década de 90, porque o que nós temos também na década de 90? O Sudeste Asiático, os tigres asiáticos e também o aumento exponencial da China como potência industrial, tirando um pouco desse poder dos Estados Unidos. Eu quero que vocês entendam então esses dois momentos. Ali na década de 70, primeiramente o Japão, como grande potência industrial nos aspectos automobilísticos e tecnológicos, e na década de 90 a situação fica mais grave quando os países do Sudeste Asiático, os tigres asiáticos que nós já estudamos ano passado, começam a produzir muito mais e os Estados Unidos vai sofrendo com essa questão comercial, ok? Também é importante a gente salientar aqui que grandes empresas, no caso a Apple principalmente, ela terceiriza a sua industrialização, terceiriza a sua produção lá para a China. Tanto que os iPhones, os iPads, todos os produtos são montados lá com aquela mão de obra muito mais barata quando comparada à mão de obra estadunidense. O segundo país com que os Estados Unidos apresentam maior déficit comercial é o México. O fator determinante nessa relação foi o estabelecimento do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, o NAFTA, lá em 94. O tratado derrubou as barreiras alfandegárias entre Estados Unidos, México e o Canadá. São os três países que fazem parte do NAFTA. A disponibilidade de mão de obra barata no México favoreceu o surgimento das chamadas indústrias maquiladoras, que fazem a montagem de produtos destinados aos Estados Unidos principalmente. Então, novamente, eu vou fazer o quê? Eu levo a minha produção para outro lugar porque eu tenho uma mão de obra muito mais abundante e muito mais barata quando eu comparo com a mão de obra dos Estados Unidos. Então, México e China se tornam dois países que vão exportar muitos produtos para os Estados Unidos. Você entende isso? Eu quero que fique muito claro para vocês a relação com esses dois países. Eu não consigo mais produzir dentro do meu país e aí eu vou levar essa produção para outros países e depois eu compro esse produto de novo. Por isso que ele começa a exportar cada vez mais, tanto do México quanto dos Estados Unidos, da China. Ok? Então, a desindustrialização dos Estados Unidos vem contribuindo com a queda de empregos no setor manufatureiro, o que atinge diretamente a classe média do país.
Por décadas, os empregos industriais contribuíram para que boa parte da população tivesse acesso a salários razoáveis e a um poder de consumo elevado. Aqui, esse gráfico ele vai mostrar o quê? Uma queda na participação dos empregos industriais, no setor secundário da economia. A gente vai perceber que vai acontecer um aumento da produção dos empregos no setor terciário da economia, que vai abranger tanto o comércio quanto os serviços. Vamos aqui. Esse parágrafo vai tratar disso que eu falei. Então, a queda dos empregos na indústria e na agricultura estadunidenses foi compensado pelo aumento dos empregos no setor terciário, ou seja, no comércio e nos serviços, que, somados aos empregos públicos, perfazem 90% das oportunidades de trabalho no país. Ok, beleza. O que isso vai acontecer? O que isso vai causar? Quando a gente fala de emprego no setor terciário, que exige geralmente uma mão de obra muito elevada uma mão de obra muito mais técnica e muito mais qualificada, a gente vai entender que essa mudança ela vai agravar a desigualdade social no país. Por quê? Porque alguns trabalhos vão exigir um elevado nível de qualificação, que são os médicos, professores, pesquisadores, executivos, enfim. Por outro lado, estão os empregos de baixa qualificação e que proporcionam ganhos reduzidos. Muitos estadunidenses, filhos da classe média, que até os anos 80 trabalhavam nas indústrias, hoje têm empregos de menor qualificação, que representou uma queda no poder aquisitivo. Essa questão, então, ela vai fazer com que ocorra um aumento da desigualdade social no país. Primeiramente, ligado à injustiça, o que pode desencadear o aumento da violência, da depressão e da dependência química. Além disso, há um problema econômico, pois os empregos de baixa qualificação e remuneração diminuem o poder de compra dos consumidores. Então, essa questão de você ter mudado a organização, a concentração de emprego do setor secundário da economia, passando para o setor terciário da economia, os serviços e os comércios. Então, dentro desse setor terciário da economia, nós dividimos em duas vertentes os tipos de emprego. Emprego com elevados ganhos financeiros e com a mão de obra mais qualificada, e um grupo de pessoas que ganham menos e trabalham num tipo de atividade que não exige uma qualificação tão grande. Então aqui, esse outro gráfico, ele mostra o quê? Um aumento da porcentagem de famílias endividadas nos Estados Unidos de 47 até 2015. Então a gente vê que é uma crescente constante, tá? Vamos lá para frente, vamos seguindo aqui para frente. Em 2001, nós temos o ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center, em Nova York, que gerou uma grande insegurança nos negócios e provocaram recessão no país. Então, aqui a gente vê novamente como uma questão que pode parecer não ter nada a ver com a economia, afeta diretamente a economia, que foi o caso do atentado do World Trade Center. E aqui a gente vai começar a entender a crise de 2008 que os Estados Unidos vão entrar. Quando a gente tem essa recessão, então o presidente George W. Bush ele vai mudar as regras de crédito imobiliário. Ele vai facilitar empréstimos para compra de casas, o que poderia reaquecer a economia. Beleza, ok. Só que a gente vai ver que não vai ser bem assim. Vai causar um aumento da economia momentâneo, só que lá para frente a situação vai piorar. Acompanhe aqui. De um lado, a maior disponibilidade de crédito, então você conseguia empréstimos muito mais fácil, levou a um aumento de busca por imóveis e, dessa forma, a uma intensa valorização, oferta e procura. De outro, a queda do poder aquisitivo constante relacionada à desindustrialização, somado ao histórico de endividamento das famílias, gerou uma situação insustentável, que redundou nos calotes em massa entre os anos de 2007 e 2008. Então você teve uma galera conseguindo comprar casas, vendendo muitas casas, depois esse mercado ele perde o seu poder, as pessoas não conseguem pagar essas dívidas que tinham feito para poder construir essas casas e revendê-las por um preço maior. Então,
O não pagamento dos empréstimos quebrou os bancos e empresas do setor financeiro e imobiliário. Para evitar um colapso do sistema, o governo estadunidense injetou mais de 700 bilhões de dólares na economia do país, estatizou empresas, comprou títulos e dívidas que não valiam mais nada e fez novos empréstimos para salvar bancos e empresas. Isso é muito interessante você entender que você tinha uma abertura econômica muito grande antes de 2008. Os bancos não estavam sendo controlados pelo Estado, então basicamente eles faziam o que eles queriam. Quando você tem aí a crise de 2008, a crise imobiliária, a bolha imobiliária que nós também já estudamos, você tem aqui uma mudança nessa organização. O Estado começa a injetar dinheiro na economia para tentar salvar empregos e salvar, de fato, a economia estadunidense. Então, a gente vai ter agora, a gente teve ali o George W. Bush, a gente vai para o governo do Barack Obama. Ele administrou aqui crise econômica, a recessão diminuiu e a economia voltou a crescer. Porém, de modo lento. Um fato que ajudou na retomada do crescimento econômico foi o desenvolvimento de novas técnicas de extração de combustíveis fósseis, que possibilitaram o aproveitamento do óleo e do gás de xisto. O aumento da disponibilidade dessas fontes energéticas contribuiu para estimular novos investimentos produtivos. Só que essa extração de óleo de xisto pela técnica de fraturação, ela é extremamente danosa ao meio ambiente. Então, a gente entra naquela encruzilhada, né? Desenvolvimento econômico juntamente com questão ambiental. O que a gente vai escolher, né? A gente sabe como é que funciona nessa organização capitalista. Dê uma lida nesse conectando aqui. Vai ser interessante para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando. Ok, melhorou a economia, mas não de forma suficiente. Você tinha ainda uma classe média sofrendo muito com essa desigualdade social. Essa desigualdade social não foi um fator que foi sanado com o governo do Barack Obama. Então você tinha desemprego, endividamento das famílias, algo que estava se tornando insustentável. Okay? Em 2016, o senhor Donald Trump ele vai ser eleito. Tá? Quando a gente pensa na eleição do Trump, nós temos que entender um pouco do slogan da campanha dele. Aqui, ó, Make America Great Again. Então você tinha uma ideia de transformar a América, no caso dos Estados Unidos, na potência que ela um dia já foi. E aí quando ele assume a presidência em 2017, ele corta impostos de empresas para atrair novos investimentos, ameaçou retirar o país do NAFTA, que provocou uma renegociação do acordo, que passou a se chamar USMCA, United States, México e Canadá. Enrijeceu as normas e a fiscalização para reduzir a entrada de imigrantes, porque durante a sua campanha ele associava grande parte dos problemas econômicos dos Estados Unidos com esses imigrantes, enrijeceu as normas e fiscalização então, da entrada deles, aumentou os investimentos militares, iniciou por meio de tarifas de importação e de embargos a empresas de tecnologias estrangeiras uma guerra comercial e tecnológica contra a China. Lembrando que a China, segunda maior potência econômica do mundo, e entrando em confronto direto com os Estados Unidos desde a década de 80 e 90, quando ela começa a deslanchar como grande potência econômica. Algo que, de fato, desagradaria os Estados Unidos. Por quê? Porque você tem a visão da China se tornar a maior potência econômica, e algo que os Estados Unidos, Donald Trump e os americanos não querem de jeito nenhum. Então, segundo Trump, os problemas econômicos do país vinham de anos de políticas comerciais e migratórias frágeis, que levaram ao crescimento do déficit comercial, ao aumento do desemprego e à entrada de imigrantes em excesso no país. Suas ideias têm sido classificadas como nacionalistas, protecionistas e xenofóbicas. Ele é acusado de todas essas coisinhas aqui, tá? Mas, querendo ou não, as medidas tanto adotadas pelo Obama e pelo Trump levaram a um aumento da economia, conseguiu melhorar essa característica, e o desemprego fica abaixo dos 5%, tá? Então aqui, a partir de 2008, 2010, você tem uma taxa de desemprego muito alta, em 10%, e 2017, 2018, as coisas começam
a melhorar nesse contexto, tá? Só que o caminho traçado por Trump é mais conservador e mais radical em relação ao seu antecessor, ao Barack Obama. Embora os resultados possam parecer positivos para a economia, é preciso analisar as consequências e resultados da política a médio e longo prazo para os Estados Unidos e para o mundo. Beleza? Seguindo aqui, então, a gente entra na questão populacional. Vamos entender um pouquinho dessa organização, como que se dá os elementos populacionais dos Estados Unidos. Ok? Ele possui, então, a terceira maior população do mundo, marcada por uma diversidade étnica, beleza? Porque desde o século XIX você tem uma grande quantidade de pessoas indo para os Estados Unidos para trabalharem buscando uma melhor qualidade de vida. É importante nós entendermos que essa ideia dos Estados Unidos como padrão de vida tem muito a ver com os acontecimentos da Guerra Fria. Eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a incentivar o mundo a entender que a melhor forma de se viver era a forma dos Estados Unidos, o American Way of Life. Então tudo isso vai fazer com que o padrão de vida de sonho americano seja o correto. A maioria das pessoas, várias pessoas, se chegar no Brasil e perguntar qual o melhor país do mundo, eles vão responder Estados Unidos. Ok. Aqui então nós temos grupos étnicos diferentes e também uma diversidade religiosa, tá? A maior parte da população dos Estados Unidos é considerada protestante, algo parecido com os evangélicos aqui no Brasil. Nós também temos, mas também tem bastante católicos. Esses católicos são descendentes ali de irlandeses e italianos, e os mais recentes são católicos que têm suas origens ali na América Latina. Os grupos étnicos, então, nos Estados Unidos são classificados dessa forma: brancos, hispânicos, negros, asiáticos, miscigenados e outros. Para tudo que você está fazendo aí agora, presta bastante atenção. Tensões raciais nos Estados Unidos. Um país que, ao longo de sua história, foi concentrando, foi aumentando a desigualdade social, não tem como você pensar nesse elemento sem associar as tensões raciais que acontecem nos Estados Unidos. A tensão racial, ela é um elemento dentro desse país espacial, tá? A gente vai entender mais disso quando a gente vai discutindo isso aqui. Então, o termo raça não é utilizado atualmente por cientistas sociais como um critério de diferenciação biológica entre seres humanos. A gente já sabe que o mais correto dentro dos cientistas sociais é o termo etnia. Então, ó, os Estados Unidos foram o segundo país da América, depois do Brasil, que mais receberam africanos escravizados durante os séculos de colonização europeia. Essas pessoas eram levadas principalmente para as plantações de algodão nas colônias do sul, o que continuou a ocorrer mesmo depois da independência. Lembra quando a gente falou ali da divisão entre norte e sul dos Estados Unidos? O norte mais industrializado e o sul com sua economia mais voltada para a agricultura, e o conflito que teve na Guerra de Secessão para a liberdade desses escravizados e todos aqueles elementos que nós já discutimos. É importante sempre salientarmos, sempre a gente lembrar que não é porque houve o fim da escravidão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que a questão racial ela foi solucionada. Na verdade, o fim dessa escravidão ela acentuou as desigualdades sociais porque você teve uma segregação espacial dessa população escravizada negra, colocando-as em redutos sem a menor infraestrutura, sem acesso à educação, sem acesso ao emprego, à saúde e por aí vai. Então, ó, enquanto a escravidão existia legalmente no país, o ideal de igualdade entre os estadunidenses não era uma realidade. Mesmo após a abolição em 63, a discriminação racial continuou existindo no país.
O racismo foi inclusive institucionalizado por meio de leis que discriminavam negros, principalmente nos estados do sul. Eram as leis Jim Crow, validadas entre 76 e 65, até 1965, que separavam brancos e negros em escolas, espaços públicos e meios de transporte, tá? A gente ouve falar muito da segregação racial nos Estados Unidos, é um fato que durou durante muito tempo, porque aqui a gente diferencia, a gente entende que era um elemento institucionalizado. Então era uma segregação permitida e garantida por quem? Por lei. Olha isso. Diferente de um movimento racista, mas que não era protegido por lei. Consegue entender que isso vai fazer com que as marcas sejam muito maior? Olha aqui. Além disso, foram criados grupos de supremacistas brancos que defendem uma falsa superioridade racial de brancos sobre negros. Esses grupos eram contrários ao fim da escravidão e perseguiam presos pessoas negras de diversas formas. O mais famoso a gente conhece, Ku Klux Klan. Então, a partir da década de 50, ocorreram manifestações contrárias às leis de Jim Crow e as manifestações racistas como da Ku Klux Klan. Elas ficaram conhecidas como Movimento dos Direitos Civis, do qual participaram nomes de destaque como Rosa Parks, Martin Luther King, Malcolm X e Angela Davis. Tá? É muito interessante essa discussão. Espero que quando a gente volte nós possamos conversar isso em sala e fazer essa troca que eu tô sentindo muita falta. Eu não consigo dar aula, eu fico assim querendo ouvir a opinião de vocês, conversar com vocês, enfim, tá? Então, desde então, não apenas as leis segregacionistas foram abolidas no país, como foram implementadas políticas de ação afirmativa, dentre as quais se destacam as cotas em universidades e empregos públicos, que procuram reverter séculos de discriminação e a permanência da desigualdade entre brancos e negros. Interessante você fazer essa associação com as políticas afirmativas quando a gente faz a comparação ao Brasil, as cotas que a gente também precisa no Brasil para tentar resolver essa questão da desigualdade racial e do preconceito que ainda é tão grande, não só nos Estados Unidos como no Brasil também. Tá? Política externa estadunidense no pós-Guerra Fria. Vamos lembrar rapidamente aqui como que o mundo se organiza depois da Guerra Fria. A gente sabe que os Estados Unidos saíram vencedor, tá? Grande potência, sistema capitalista bombando como modo de vida. E agora a gente tem uma política muito mais expansionista dos Estados Unidos do que eles consideram como democracia, tá? Então, ó, tendo saído da Guerra Fria com uma imagem de potência vencedora, os Estados Unidos colocaram-se em um primeiro momento como mediador de conflitos, principalmente no que se referia ao Oriente Médio, uma das regiões mais conflituosas do mundo. Então, aqui ele mostra um pouco dele mediando o conflito entre Israel e Palestina. Tá? O Bill Clinton, naquele acordo de Oslo, que ocorre, que foi feito lá na Noruega. Ok. Seguindo. A posição de país mediador seria alterada a partir da ocorrência do atentado do 11 de setembro. Então você lembra que esse atentado, a Al-Qaeda assume a responsabilidade pelo ato, tá? Essa organização religiosa que era comandada pelo Osama Bin Laden, que tinha uma ideia de separação de influências do Ocidente dentro do Oriente Médio. Então aqui eu quero que você entenda que quando os Estados Unidos começa com a sua prática expansionista e de mediação de conflitos dentro do Oriente Médio, grupos desses países vão falar, opa, o que esse cara está fazendo aqui? O que os Estados Unidos querem aqui? Eles queriam, obviamente, eu já digo para você, petróleo. Né? Essa política de mediação de conflito e de tentar levar o sistema capitalista e o American Way of Life para outros lugares tinha como interesse essa descoberta desse petróleo e a exploração disso aqui. Tá? Em resposta ao 11 de setembro, a gente sabe que o George W. Bush ele começa com a política de guerra ao terror, também chamada de doutrina Bush, que essa política envolveu a invasão militar do Afeganistão e também depois do Iraque. Você lembra daqueles países que nós já estudamos, que faziam parte do chamado eixo do mal, que eram os principais inimigos da política expansionista
dos Estados Unidos ali no Oriente Médio e também na Ásia, quando a gente fala da Coreia do Norte. Então, ó, além dessas ações militares, a guerra ao terror também promoveu mudanças nas políticas de espionagem e na legislação sobre privacidade de dados dos Estados Unidos, com a abertura da possibilidade de investigação de cidadãos do país. Aqui a gente tem a lei patriótica, que foi quando o governo estadunidense ele começou a espionar a própria população dos Estados Unidos, com medo de que houvesse troca de mensagens entre grupos terroristas e os americanos que estavam ali no país ou os imigrantes que estavam lá. Tá? Isso fez com que ocorresse inicialmente um apoio muito grande às medidas do George W. Bush, mas depois foi aumentando o descontentamento com esse tipo de prática e o gasto nessas intervenções militares. Após a crise financeira de 2008, a política de guerra ao terror perdeu seu impulso. Barack Obama, que assumiu o governo em 2008, acabou com a intervenção no Iraque em 2011, mesmo ano que tiveram sucesso na operação para eliminar Osama Bin Laden. Mataram esse terrorista. Lembrando que ele não foi enterrado exatamente para que o lugar que ele fosse enterrado não se tornasse um lugar de peregrinação e a figura dele não se tornasse um mártir para o ideal islâmico. Tá? Só que em 2014 nós temos a ascensão da organização terrorista chamada Estado Islâmico. Então, em resposta a isso, nós temos a campanha do Donald Trump, que a gente já viu. Por quê? Porque você tinha um custo, um gasto com essa guerra absurdo, tá? E aí ele também vai ter a política com o slogan de America First. América em primeiro lugar, em tradução livre, que é uma retomada da posição isolacionista daqueles que eram contrários à entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Outro exemplo de priorizar as questões nacionais foi a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, o mais recente acordo sobre as mudanças climáticas. Os países que não assinaram o Acordo de Paris foram os Estados Unidos e a Síria, tá? Aqui é você entender que os Estados Unidos vai falar assim, olha, em alguns contextos eu não vou interferir nessas guerras, nesses conflitos, eu vou me isolar aqui. Se o problema chegar aqui nos Estados Unidos, eu vejo o que eu faço. Se não chegar, o problema é de quem está aí sofrendo. Pessoal, a aula ficou um pouco longa aí, mas é um assunto muito importante, tá? Para o vestibular e para o PAS, Enem, que vocês possam fazer, ok? Depois a gente continua. Um abraço, até a próxima!